pude buscar em Deus refúgio e buscar também me conhecer, entender o que eu estava passando e assim buscar ajuda e poder estar aqui hoje falando com vocês. Oi pessoal, eu sou a Rosa, sejam muito bem-vindos, esse é o primeiro vídeo aqui do canal e hoje eu quero conversar com você sobre algo que é muito real e talvez você esteja enfrentando: a ansiedade e a depressão. Eu já passei por momentos muito difíceis por conta da ansiedade e da depressão e hoje eu quero compartilhar como Deus tem me ensinado a lidar com isso. E quem sabe de alguma forma a minha experiência possa te ajudar. Então, se você é alguém que está passando por ansiedade e depressão, eu te convido a ficar comigo aqui até o final desse vídeo. Ou até mesmo se você conhece alguém que esteja passando, fique comigo aqui até o final, porque eu quero compartilhar algumas lições que Deus tem me ensinado ao longo dessa jornada e quem sabe de alguma forma trazer esperança para o seu coração. Gente, eu tô gravando esse vídeo no meio do dia, então assim, se vocês ouvirem barulho de vizinho falando, carro passando, moto passando, não foca não, foca aqui, vamos comigo até o final. 10 lições que eu aprendi com Deus vivendo crises de ansiedade e depressão. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, porém, os 2 últimos anos da minha vida têm sido anos muito difíceis, porém anos também muito significativos, porque foi quando eu decidi entregar a minha vida, o meu coração 100% para Jesus, e ali ele começou a me levar para um deserto da depressão, da síndrome do pânico, dos transtornos de ansiedade. Foi quando eu comecei a descobrir quem Deus é e também a me descobrir, que é algo fundamental para quem está passando por essa fase, o início dessa caminhada, que não sabe muito bem o que fazer, o que está sentindo e se vê muitas vezes sem chão. Eu vivi dias muito difíceis com a depressão, a ponto de não conseguir sair da cama, a ponto de não ter mais perspectivas de vida e de desejar morrer. Muitas pessoas falam: ah, mas você é crente e tem depressão. Cristão não tem depressão, não. Talvez essas pessoas não tenham tido a sensibilidade em Deus de quem vive a depressão, a ansiedade, de ler Salmos, por exemplo, porque Davi, o salmista, várias vezes relata ali as suas angústias, as suas vivências de dores na alma, e são tão profundas, e só quem tem a sensibilidade de passar por esse deserto consegue ver que não é ausência de Deus, não é porque falta fé, não é porque estamos vivendo sozinhos, sem um pai que nos cuida. Muito pelo contrário, essa jornada é justamente para fazer com que a gente olhe para a bagunça que está aqui dentro e perceber que o Senhor continua estendendo a mão dele e cuidando de nós o tempo todo. Bom, a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês é: número 1, mais importante que sair do deserto é aprender as lições que Deus quer te ensinar através dele. Eu não sei qual é o seu deserto, talvez você esteja aqui nesse vídeo e nem seja a ansiedade e a depressão, mas independente da luta que você está passando, pode ser um luto, pode ser um relacionamento destruído, uma família que está desestabilizada, sua área profissional que está sem vida, eu não sei o que é. Mas eu posso te garantir que todo deserto ele tem o seu começo, o seu meio e o seu fim. Muitas vezes eu ficava angustiada, me desesperando em querer que Deus me tirasse logo, me curasse logo, que eu fosse liberta logo da ansiedade, da depressão. E eu acabava ficando muito presa nisso e não percebia que em todos os momentos difíceis da nossa vida existem lições muito ricas que nós devemos aprender. E essa frase que eu compartilhei como a lição número 1, eu ouvi numa manhã de Santa Ceia na minha igreja, onde eu estava tendo uma crise muito forte. Naquela época eu ainda não estava tratando com medicamento, não fazia terapia, então eu não sabia direito o que eu estava vivendo. Mas um irmão que estava sentado atrás de mim, ele não sabia o que eu estava passando, ele me falou essa frase, ele me entregou Romanos 8:27, abre aí na sua Bíblia e leia. E ele disse que Deus ia fazer grandes coisas através da minha vida por causa desse deserto. Então, a partir daí,
eu comecei a colocar significado na dor que eu estava passando. Então, todas as vezes que vinha crises, que eu estava vivendo tempos de angústia, eu já tentava não me desesperar a ponto de achar que eu estava perdida ou sozinha, mas entendendo que Deus tinha algo ali para tratar comigo e eu precisava aprender. Gente, eu acho que não vai dar 10 vão ser muitas, né? Muitas lições. Eu acho que é muito importante você fazer esse exercício de tirar o olhar da dor. Eu sei que muitas vezes na depressão a gente não consegue, mas é possível você tentar, pelo menos. É possível você dar, nem que forem pequenos passos, mas você ir sinalizando para o seu cérebro, para a sua alma, que você está no controle, porque Deus está com você. Segunda lição que eu aprendi: a graça de Deus me é suficiente. A graça me basta e não sou eu quem vai determinar se sou eu digna ou não, merecedora ou não, porque os pensamentos de Deus a meu respeito são pensamentos de paz e não de mal. Ele tem pensamentos próprios sobre mim, ainda que eu tenha tido uma vida de pecado no passado, ainda que eu esteja sofrendo consequências dos meus erros, seja na área emocional, espiritual, o que quer que seja, quando a gente se entrega para Ele, a graça dele nos é suficiente. Por que que isso é tão importante entender para quem está passando por crises de depressão e ansiedade? É justamente isso que eu acabei de falar na lição número 1. É tirar o seu olhar da dor e entender que não é sobre o que você pensa, mas sobre o que Deus pensa a seu respeito. Deus pensa o melhor de você, mesmo que você não esteja sentindo, mesmo que você não esteja vendo. Ele é uma pessoa, assim como eu, assim como você. Alguém que tem sentimentos, alguém que tem pensamentos. Ele tem a seu respeito e a palavra dele nos garante que os pensamentos que ele tem sobre nós são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperamos. A lição número 3 que eu tenho para compartilhar foi algo que foi divisor de águas para mim. Eu preciso estar viva. Essa lição é bem conflitante para quem está passando por esse deserto e, assim como eu, não quer buscar ajuda porque tem mania de espiritualizar tudo. Então eu tinha por hábito espiritualizar tudo, achava que tudo ia ser resolvido só orando, só buscando a Deus, e muitas vezes a depressão me levou a lugares que eu não tinha força nem para orar. As poucas forças que eu tinha, eu juntava para estar na casa de Deus. Eu já não estava mais trabalhando, desempregada, ainda estou, 2 anos sem trabalho. Foi um período onde Deus me chamou realmente para caminhar no deserto, assim, debaixo de dependência. E entender que eu preciso estar viva me motivou a buscar ajuda. Deus faz a parte dele, eu faço a minha. Não que Deus não possa curar. Cada pessoa é uma pessoa, né? Cada caso Deus trabalha de uma forma diferente. Mas no meu caso específico, Deus quis e permitiu que eu passasse por um tratamento com intervenção médica. E ali eu fui buscar fazer terapia. A minha terapeuta, minha psicóloga, é uma bênção, é uma mulher de Deus. E é muito importante a gente buscar também estar caminhando com pessoas que vão nos dar força, né? No caso, eu precisava mesmo fazer terapia e fui atrás de intervenção medicamentosa com psiquiatra. Então hoje eu estou tomando remédio, eu faço tratamento. E eu quero dizer para você, te incentivar a buscar a terapia, sim, porque Deus usa a ciência, né? Deus usa o médico, Deus pode usar um terapeuta. Quantas vezes eu ali no meu momento de terapia, mesmo com muitas crises, eu coloquei na cabeça que eu precisava vencer. Então, eu mesmo chorando, às vezes com a cara inchada, né, sem pentear cabelo, ou enfim, nas fases mais difíceis da depressão, eu ia e fazia terapia. Eu faço online, então era cômodo para mim poder estar, né, passando pelas crises e mesmo assim tentando vencer, tentando ficar viva. Então eu te incentivo a buscar tratamento. Hoje, como eu falei, eu estou desempregada, então todo o meu tratamento
pelo SUS. Então eu digo a você também que se você não tem condições financeiras, né, está passando pela fase que eu passei de não conseguir nem trabalhar, busque ajuda, fale com alguém próximo, um familiar, um amigo, busque uma igreja próxima de você, que você possa buscar ajuda, que você possa não ficar guardando para você essa dor, esse sofrimento, porque eu tenho certeza que Deus vai colocar pessoas para te ajudar. Quando a gente não tem forças nem mesmo para orar, eu acredito que só o fato da gente estar ali na presença de Deus, estar ali com Ele vai começar a trabalhar de uma forma que você nem imagina, usando pessoas que você menos espera para poder te levantar. Lição número 4, depender de Deus. Por eu estar desempregada, né, como que a pessoa vive na dependência de Deus? Graças ao Senhor eu tenho comigo minha mãe, então ela me ajuda, porém não é a mesma coisa de você ter, né, a sua independência, a sua liberdade de trabalhar, de ter o seu dinheiro. E Deus começou a tratar comigo a questão da dependência, porque isso também vai tratando a nossa ansiedade. Muitas vezes a gente, quando tá vivendo no automático, né, trabalhando, recebendo, ganhando dinheiro, a gente muitas vezes pode cair no erro de esquecer que mesmo sendo na força do nosso braço, quem dá o sustento é o Senhor, quem provê é Ele. Então, nesse deserto, eu aprendi a ser dependente de Deus, a buscá-lo em oração quando eu preciso de alguma coisa, orar e ver que Deus cuida. Posso dizer para você que não existe sensação melhor de ser provido por Deus. Começou a trabalhar em mim a identidade de filha, que eu desconhecia, de saber que eu tenho um pai provedor que cuida e zela por mim nos menores detalhes, às maiores necessidades. Eu lembro, por exemplo, de uma vez que eu queria, na verdade, né, estar no acampamento de jovens da minha igreja e eu não tinha recursos financeiros, né, não tinha como pagar a inscrição e do nada Deus usou uma pessoa para me abençoar com um valor que deu para pagar o acampamento, faltando poucos dias ali para finalizar a inscrição. E ainda sobrou dinheiro para que eu pudesse pagar as contas. Teve uma outra vez que eu senti vontade de comer pastel. Simples, algo muito simples, mas eu não orei por isso, eu não falei, só pensei. E era final de mês, geralmente aqui em casa minha mãe faz compras, né, do mês, enfim, e precisava esperar ir até o mercado e não sabia eu que minha mãe já estava indo no mercado e quando ela chegou em casa, o que ela trouxe? Massa para fazer pastel. E coisas assim, Deus foi tratando comigo, de milagres muito maiores e também de desejos do nosso coração. Deus, Ele é um Deus que Ele se importa com os nossos sentimentos, Ele é uma pessoa que se relaciona. Lá no jardim, Deus se relacionava com Adão e Eva. Sabe, nos primórdios, Deus se relacionava com os patriarcas, Deus tinha prazer em ser amigo de Abraão, sabe, em ser amigo de Moisés. E o que difere essas pessoas de nós? A busca, o relacionamento, o querer se relacionar com Deus, sabe, é entrar no quarto mesmo, entrar no secreto, mesmo com depressão, mesmo com ansiedade. Eu quero te dizer e declarar que enfermidade nenhuma te separa do amor de Deus. Potestade alguma te separa do amor de Deus. É só você confiar e descansar que Ele vai prover aquilo que você precisa. Essa é uma das lições assim fundamentais também para tratar a ansiedade. Entender que você é ansioso, que tem mania de controlar todas as coisas, o seu Pai, Deus Pai, está no controle de tudo e aquilo que você não pode fazer, descansa, porque Ele fará por você. A quinta lição, eu custei para começar a entender que nem tudo é espiritual. Existem coisas em nós que são físicas, são hormonais, emocionais, e isso eu comecei a perceber
na terapia, porque eu tinha muito, como eu falei, mania de espiritualizar tudo. E nós somos feitos, né, de corpo, alma e espírito. Então, a nossa alma, ela precisa também de atenção. As nossas emoções, aquilo que muitas vezes a gente não quer parar para prestar atenção em nós. A gente muitas vezes quer só ficar buscando distrações e entretenimento e não para olhar para dentro de nós mesmos. E eu tenho aprendido com o meu pastor que para você dar fruto, você tem que ter autoconhecimento. Você precisa se conhecer, conhecer seus limites, conhecer suas emoções, se perguntar mesmo, nossa, eu fiquei tão irritado com essa situação, por que será que eu tô irritado assim? Sabe, é conversar com a sua alma. O salmista diz que é importante você deitar na sua cama e conversar com o seu coração, sabe? Isso não tô falando de oração, não. A oração, ela é muito importante também. Deus responde através da oração, mas Deus também fala através da nossa consciência, da nossa autorreflexão e ser muito sincero, ser muito honesto consigo mesmo. Por que que eu estou sentindo tal coisa, né? De repente um sentimento de inveja, de repente uma tristeza que vem do nada. Claro que a depressão, ela realmente faz com que tenhamos emoções desreguladas, né? Mas eu estou falando de coisas que você sabe que se parar para analisar lá no fundo tem uma raiz. Começar a tratar isso em terapia foi muito bom, porque a partir do momento que eu reconheço algo em mim, então eu posso apresentar a Deus e falar, Senhor, eu estou tendo dificuldade nisso, me ajuda. Senhor, começa a trabalhar em mim, mas eu preciso ter essa autopercepção e trazer e expor na terapia, ser muito responsável no seu tratamento terapêutico, ele é fundamental para que você venha ter avanços, para que você venha ter sucessos, é se desarmar mesmo, sabe? É não colocar armaduras, porque Deus te conhece da forma que você é. A palavra fala que existem pecados que são ocultos a nós. A gente peca e nem sabe que pecou, e Deus conhece. Então ele vê além do que os nossos olhos veem. Ele contempla o nosso ser, a nossa essência, além do que a gente pode enxergar. Mas é necessário esse exercício do autoconhecimento para que a gente possa amadurecer, crescer e até mesmo tratar a ansiedade. Geralmente eu passava dias, semanas muito mal. E nessas crises fortes eu não gostava de tomar banho. Não é que eu não tomava, mas é que eu me sentia muito desconfortável em tomar banho. E eu comecei, depois de meses passando por isso, me perguntar por que desse sentimento. E aí veio uma lembrança durante um banho de quando eu era muito pequena, eu devia ter meus 7 ou 8 anos de idade, e eu sofri um acidente, fui atropelada por uma bicicleta brincando na rua, e uma menina andando de bicicleta me atropelou. E ali eu caí, minha mãe conta que eu não bati a cabeça nem nada, mas como eu tava correndo, brincando com sangue quente, eu apaguei a visão, mas eu fiquei consciente, eu ouvi as coisas, mas eu não conseguia enxergar por um longo tempo, assim, minutos, sem conseguir enxergar, e aquela sensação de desespero. E a minha mãe me levou para tomar banho. Então, ali no chuveiro, debaixo d'água, eu ainda não estava conseguindo enxergar. E isso me causou um desespero. Então, quando eu entrava em crise de ansiedade, eu ficava com isso muito aguçado durante o banho e eu não sabia o porquê. E quando essa memória, essa lembrança veio, e aí eu pude trazer isso para a terapia e conversar a respeito disso, hoje, mesmo que eu esteja passando por dias em que eu tenho crise, eu tomo banho tranquilamente, porque eu sei que eu passei por uma determinada situação que gerou um trauma, e isso vem de forma aguçada quando a crise de ansiedade está forte. E a lição de número 6 é que eu preciso buscar a minha identidade de filha. Existe uma identidade de filha e de filho que só você pode acessar. É única, está inserida no seu DNA, tanto da terra quanto do céu.
porque a nossa cidadania, ela é aqui terrena, mas ela também é celestial. E eu tive muitos problemas de relacionamento com o meu pai terreno, ele já faleceu, e é um outro testemunho onde Deus tratou ali minha relação de pai com filho, mas isso gerou consequências e marcas na minha alma, no meu emocional e dificuldades de me relacionar com Deus como pai. Eu sempre via Deus como alguém muito distante, do qual eu só conseguia me relacionar sendo serva e não sendo filha. Então isso foi gerando em mim um conflito muito grande, porque eu achava que para eu ser amada, eu precisava estar servindo, eu precisava estar fazendo, entregando. Eu achava que eu não era amada por quem eu era, mas pelo que eu fazia. Isso se refletia nas minhas relações também em volta. Isso também fala da dependência emocional. Dependente emocional como eu era, e tenho resquícios até hoje estão sendo trabalhados, sempre quer fazer algo para ser amado e não aceita que ele é amado por quem ele é. Então Deus foi trabalhando isso durante as crises de ansiedade que eu estava vivendo, síndrome do pânico, me fazendo perceber que quando eu não conseguia fazer nada, ele estava ali presente. E recentemente, não tem muito tempo isso, alguns meses atrás, eu estava na rua e eu comecei a passar muito mal. Dias que antecederam essa crise, eu tive um gatilho e eu comecei a ter uma crise e não consegui ali fazer a gestão do que eu estava sentindo e acabou estourando uma crise de pânico e tendo crise de ansiedade alta, assim. Mesmo tomando remédio, aquilo me gerou um conflito tremendo que eu fiquei achando que eu tinha regredido e voltado a estaca zero. O que fala também sobre você entender que o remédio ele não é a tua cura 100%. Você precisa tomar o remédio para que ajude a estabilizar ali o seu emocional, para que você então consiga, buscar em terapia, buscar em oração, buscar se conhecer, para que você consiga trabalhar na raiz do problema, porque remédio já fala, ele só vai remediar ali a situação, ele não vai trazer a tua cura. Então você precisa buscar essa cura. Eu na rua achando que ia desmaiar, visão muito turva, comecei a ficar tonta, a sensação de que estava saindo do corpo. Deus usou uma pessoa, uma senhora que nunca me viu, eu nunca vi na vida antes. Eu ali tendo uma crise brabíssima, minha mãe me sentou assim na calçada e ela começou a conversar comigo coisas aleatórias. Ela falando, você não vai desmaiar. Aí começava a falar da vida dela, do filho dela, do trabalho do filho. E no meio da conversa ela soltava uma frase, você é capaz, você pode sim, você não vai desmaiar, você vai conseguir sair disso. E ali eu entendi que Deus estava usando uma pessoa para poder falar comigo e me motivar, e realmente eu não desmaiei. Eu já tive crises que me levou ao desmaio na rua, o que causa um trauma, mas dessa vez eu entendi que Deus estava comigo. Eu pude voltar para casa entendendo que mesmo eu tendo uma crise muito forte, Deus estava ali comigo. A lição de número 7 é que eu estou em fase de exercício. Todas as que eu falei até aqui eu estou trabalhando, mas essa é a que tá pegando mais pra mim, que é o descansar. Descansar em Deus e descansar, literalmente descansar. Quando Deus me chamou para essa caminhada, essa jornada, a primeira coisa que Ele fez foi o quê? Permitir que eu fosse mandada embora do meu trabalho. Então, um exercício para quem está passando por ansiedade, que a gente quer logo que as coisas se resolvam, que a gente não consegue parar muitas vezes para esse movimento do respirar, é literalmente você descansar. E eu comecei a entender
Deus repetidas vezes falando através de pessoas, através da sua palavra, através de mensagens, que eu precisava aprender a descansar. E eu falava, Deus, mas descansar mais? Eu já estou descansando muito não fazendo nada. Apesar de que eu não conseguiria mesmo, né, nesse período, trabalhar por conta das crises, que eu aprendi com a pastora Camila Barros, que descansar não significa não fazer nada. É não fazer nada com propósito. É você entender que descansar não é fruto, por exemplo, não é uma recompensa pelo seu muito trabalhar, mas sim a manutenção do seu trabalho. E descansar é descansar mesmo, é aprender a fazer esse exercício. Descansar é uma arte, você precisa aprender a exercitar essa arte em você. Caminhar na praia, de repente ler um livro que você goste. Eu sei que quando a gente está com crises muito fortes, a gente não tem ânimo de sair, não tem ânimo e não consegue porque a mente fica atordoada, né? Eu já passei por essa fase de não conseguir me concentrar, de não conseguir ler livros. Mas eu fui começando, eu fui tentando, fui me forçando, não para passar mal, não, claro, respeitando ali o meu limite, mas quando as crises não estavam tão fortes, eu buscava exercitar isso. Até que Deus foi me chamando a caminhar cada vez mais em níveis profundos do descanso. Então eu entendi que não é porque eu estou nesse tempo parada, né, em tratamento, que eu estou vivendo essa fase de crises, de buscar mesmo a dependência em Deus, de viver a dependência de Deus e de não estar fazendo talvez nada significativo de trabalho, né, de ser recompensada pelo esforço do meu trabalho, mas é entender que é uma fase e que toda fase tem o seu fim. E quando a gente avançar nessa fase, vamos estar com as nossas forças renovadas, o ânimo renovado e levar comigo a arte do descansar. Então, descansar é entender que você está fazendo a manutenção do seu trabalho, entender que você precisa atender uma demanda e para isso você precisa estar bem, você precisa estar recuperado, com as forças renovadas em Deus e pronto para a próxima. A lição de número 8 é que Deus não depende dos meus sentimentos para fazer algo ou manifestar algo. Isso quer dizer o quê? Deus não depende das minhas emoções para poder falar comigo. Muitas vezes a gente se sente triste, deprimido, ansioso e não quer orar, ou não tem forças para orar, ou não consegue. Não é que a pessoa não quer também, é que a depressão principalmente nos leva a níveis onde a gente não consegue ter nem concentração para nada. Então, orar, imagina, exercitar algo que é você falar com outro, algo que você não quer falar nem com você mesmo. Eu sei que é difícil, eu já passei por essa fase, mas é entender e confiar que mesmo quando você estiver mal, só você em pensamento clamar para que a presença do Senhor esteja ali com você e confiar e crer, fazer o exercício de apenas confiar que Deus não depende de você estar alegre, de você estar bem para poder fazer algo, para poder manifestar a sua presença. Essa lição então é muito preciosa, é entender que Deus vai falar com a gente se Ele quiser falar, se Ele tiver algo para falar ou para fazer, Ele vai fazer independente do que eu esteja sentindo. Isso fala muito também sobre uma vida devocional, é você falar, é você fazer independente dos seus sentimentos. Não estou sentindo vontade, estou me sentindo desconfortável. E você nunca vai criar um relacionamento profundo, né, com Deus, dependendo das suas emoções, principalmente nós que passamos por ansiedade, né, oscilações o tempo inteiro. É você entender que você pode estar na presença de Deus mesmo estando oscilando no seu emocional. Quando você estiver triste, você vai. Quando você estiver feliz, você vai. Quando você estiver sem vontade de ir, você vai. Você ora, você lê a palavra. Eu sei que tem fases que a gente não consegue,
Mas só de você estar ali e falar, Senhor, hoje eu não tô conseguindo nem falar, mas eu tô aqui. E sinalizar para Deus que você tem essa motivação de buscá-lo. A lição de número 9, não muito diferente da número 8, é entender que o Deus do extraordinário se revela em dias comuns. O que isso significa? É você criar expectativas de que Deus vai te encontrar, Ele vai falar algo com você, Ele vai prover algo. Não só nos dias de evento na igreja, digamos assim, né? Não só em dias que o ambiente está propício para a manifestação de Deus. É confiar que quando você se posiciona ali de estar na presença de Deus, Ele vai até você e Ele vai falar com você. Já vivi experiências de quebrada, de em crise, passando mal para a igreja e achando que dias comuns, assim, dias de culto normal, e Deus usar pessoas para falar comigo, para trazer uma palavra de ânimo, para entregar promessas, para liberar palavras até mesmo sobre a fase que eu estava vivendo. Ter expectativas de que é um relacionamento mesmo, assim como você se relaciona com o seu amigo, com o seu parente. Deus, ele vai falar com a gente nos dias comuns. Lição de número 10. Eu devo buscar me encher da paz de Deus. Quando eu ouvi essa frase, Deus usou uma pessoa para falar comigo que eu precisava buscar me encher. Eu me perguntei, mas eu tenho que buscar me encher, eu não devo ser cheia da paz? E Ele tem aquilo que eu não tenho. Eu posso me encher daquilo que eu justamente não tenho, porque quando a gente tem crises, né, de ansiedade, o desespero muitas vezes nos rouba esse lugar do respira, eu não tenho controle de tudo. Se eu não tenho controle de tudo, eu vou buscar aquele que controla todas as coisas. Lendo a palavra, ouvindo louvores, colocando na nossa mente, guerreando literalmente com a nossa mente quando vier pensamentos de que eu não vou conseguir, pensamentos destrutivos, né, de morte, de angústia, de que coisas ruins podem acontecer a qualquer momento. Confiar que eu posso sim me encher e ser cheia da paz de Deus. É isso, pessoal. Esse foi o primeiro vídeo aqui do canal. Eu espero que tenha te edificado, tenha te abençoado de alguma forma. Foi um vídeo um pouco mais longo, porém os próximos eu quero poder estar conversando com vocês mais sobre crises de ansiedade, depressão, como eu tenho feito para poder reagir e sair desse quadro, e também falar sobre a palavra de Deus, compartilhar aquilo que Deus tem feito. E eu tenho certeza que vai ser um tempo muito poderoso, tanto para mim quanto para a edificação de vocês. Então, se você ficou comigo até o final desse vídeo, muito obrigada, que Deus possa abençoar a sua vida. Entenda que todo deserto tem o seu começo, o seu meio e o seu fim. Creia, busque a presença de Deus, busque a palavra de Deus, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com quem você acha que é importante estar ouvindo essa mensagem. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser.